o entendimento para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a qual Ele tem nos dado esse direito. Voltando novamente na Bíblia Sagrada, disse a palavra de Deus: não julgueis, para que não seja julgado, porque com o juízo com que julga, sereis julgados, e como a medida com se mede, tiver medido, vós hão de ser medidos. A primeira coisa que temos que ter em nós, precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então a Bíblia disse bem claro, dizendo para nós que devemos todos os dias ter a cautela. No capítulo 7 de Mateus, versículo 15, fala a respeito dos falsos profetas e dos falsos mestres, aqueles que estão profetizando palavras desagradáveis o Deus Altíssimo, muitas vezes matando uma ovelha do pasto a qual o Senhor é o pastor das ovelhas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm ante de vós, vestido como ovelhas, mas interiormente lobos devoradores. Quantos estão pregando a palavra de Deus, mas interessadamente na lã da ovelha, não importando o que está acontecendo com a alma daqueles que está perecendo nas trevas. Por causa disso, temos que ter cautela. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm ante de vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Muitas vezes, usando a palavra de Deus para os seus próprios bens. E muitas vezes, dando uma de pastor, mas só para comer a lã. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela vem para nós, para que nós possamos examinar a nós mesmos, para que nós não venha cair na mão daqueles que pregam nos seus próprios interesses. A Bíblia disse bem claro, dizendo: porque repara tu no ergueiro que está nos olhos do teu irmão, e não ver as trevas, a trave dos teus olhos. E como dirá
a teu irmão: deixa-me tirar o ergueiro dos teus olhos, estando uma trave no teu. Hipócritas, tirai primeiro a trave dos teus olhos, e então cuidará de tirar o ergueiro dos olhos do teu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos informa bem claro, dizendo para que nós não venha julgar, porque aquele que julga será juiz. E ele disse: se existir outro evangelho que não seja Jesus, o Cristo, anunciando a Jesus, o Cristo, o reino de Deus, que ele disse, Jesus disse bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não adianta eu aqui te oferecer, querer te oferecer boa vida nessa terra, sendo que a Bíblia, ela cuida da alma do homem. A Bíblia está cuidando, Deus está querendo a tua alma, que ela precisa voltá-lo. A alma fica entre o espírito e o corpo. Corpo, alma e espírito. A alma fica entre os dois. Ou inclinas para as coisas terrenas dessa terra, ou inclinas para as coisas celestiais. Não adianta oferecer a você aqui boa vida, bastante dinheiro, e talvez até explorando, dizendo para você que você comprará com tanto, você recebe o dobro. A Bíblia disse bem claro, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas materiais eu acrescentarei. Muitos podem dizer que quer ser rico, mas isto é um dom que Deus tem dado ao homem. Nem todo homem pode ser rico aqui nessa terra. Porque o interesse de Deus, a riqueza de Deus para com o homem é a salvação da sua alma, que está em jogo, que está em perigo, que está gemendo, que está clamando, procurando encontrar novamente a Deus. Quantas vezes nós sabemos que nascemos de Deus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Depois que veio o pecado, hoje nós somos gerados através do pecado, e por causa do pecado, Deus enviou o seu Filho amado para tirar o pecado do homem, o pecado do mundo. Quando fala a palavra mundo, fala povo. O povo jaz no pecado, na maldição. E a Bíblia diz que para nós encontrarmos
A salvação em Cristo, para tirar nós do pecado, só existe um caminho, a qual Jesus disse no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a porta estreita. Disse que existe dois caminhos. Então Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque entrará, porque estreito é a porta, apertado é o caminho que leva a vida, e poucos há que entra por ela. A Bíblia diz bem claro que não existe dois caminhos, só existe um caminho, a qual Filipe perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Jesus disse: há quanto tempo estou convosco e não me conheceste? Sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e as coisas que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço daquele que me enviou. Eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Existem os mercenários, a qual que disse ser pastores, mas não são. São lobos devoradores, enganando com falso discurso, pregando uma palavra contaminada, mas disse assim, Jesus dizendo essa parábolas, mas eles não entenderam o que era, o que dizia. Tomou-se, pois, Jesus e disse-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvará, entrará e sairá, e achará pastagem. Por isso o salmista escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me verdes pastos, guias-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Pois ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeis mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. E aqui, João escrevendo, dizendo: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem a roubar, a matar, a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenha vida e tenha com abundância.
Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é aquele que não é pastor, que não são as ovelhas. Vem o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e destrói. Quantos lobos estão ensinando a palavra de Deus, mais interessadamente encher o bolso, esquecendo que as almas que as ovelhas têm alma, a qual ele precisa de prestar conta da sua alma diante de Deus. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele que come a lã das ovelhas, um dia ele estará diante do tribunal para dar conta das ovelhas que ele matou, da lã que ele comeu. Mas hoje eu estou te oferecendo Jesus, o Salvador, que ele disse bem claro na tua palavra: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas ainda existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tirará de mim, mas eu a mim mesmo dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tirar, tornar a dar. Esse mandamento recebi de meu Pai, assim disse Jesus. Tornou, pois, ouvi dizer entre os judeus as coisas, essas palavras, e muitos deles disseram: tem demônios. E esse foi o sim, porque ouviu. Dizia um outro: esta palavra não são de endemoniado poder, porque porventura um demônio abre os olhos do cego. Jesus, quando veio na terra, ele orava no monte Getsêmani. Quando ele chegava no meio da multidão, ele dava vista aos cegos, curava os aleijados. E ele disse bem claro: eu vou para o Pai e vos deixarei, não deixarei órfão, vos farás as mesmas obras que eu faço. E ele prometeu de estar conosco aqui nesta praça. Aquilo que ele fez naqueles dias, hoje também ele faz, porque ele prometeu de estarmos aqui
juntamente conosco todos os dias até a consumação do século. Não adianta o homem correr para um lado ou para o outro. A Bíblia disse bem claro: quando o povo de Israel desviou dos caminhos do Senhor, como também nos dias de hoje, os homens estão fugindo da presença do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que o homem pode andar regaladamente do jeito que ele quiser, à vontade, crendo ou não crendo que ele faz maravilhas, pode andar, mas um dia ele voltará para buscar um povo escolhido, especial e zeloso de boas obras. Por isso ele disse na tarde desse dia: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas, homem, mulher, menino, crianças, adolescente, jovem, preocupado: o que devo fazer? Mas a Bíblia diz bem claro: o que devemos fazer é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de você pedir qualquer coisa, Deus já sabe as suas necessidades. Deus sabe porque Ele preparou esse dia para você, para mim, estar nesta praça. Ele queria falar comigo e com você a respeito do reino de Deus. Esse reino de Deus, a qual ninguém pode escapar do julgamento do dia da entrada, a qual ele está dizendo: eu sou a porta, quem entra por mim entrará e achará pastagem. Hoje é Jesus que fala sobre esta palavra. Deus tem a sua bondade. Deus é bom. E disse que tudo quanto pedir, darei a vós. Mas primeiro precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que não venha condená-lo naquele dia. Fugir das falsas doutrinas, dos maus costumes, da prostituição, do adultério, dos vícios, da ganância, da porfia, da soberba, pensando que é e não é nada. Nós podemos pensar que somos alguma coisa se nós fizermos como está escrito no capítulo 17 de João, versículo 3. Conheceis a Deus como um verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, teu Filho, a qual Ele enviou. Ninguém escapa do juízo final. Mas como eu posso saber
dos meus frutos é dando frutos de arrependimento. Pedro, quando pregava em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, quando aquele povo, no dia do Pentecoste, perguntou para eles: que faremos nós, irmãos? Ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. E ouvindo ele isto, compuseram-se, se ficaram apavorados daquilo que ouviram, sendo um povo galileu de uma só língua, falar em outras línguas. Tinha mais de 15 nações quando foi no dia do Pentecoste. E eles, ouvindo essas palavras que eles profetizavam a respeito deles próprios, eles, ouvindo isto, ficaram pasmados, ficaram apavorados por ter visto ele falar dos seus pecados. E perguntou a Pedro, e os apóstolos, que foram os primeiros da igreja de Cristo: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos disse a respeito de vós e vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Nesta manhã, nesta tarde desse dia, Deus preparou este lugar para você ouvir a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem nada neste mundo a qual o homem tem. O homem não tem nada. O único interesse de Deus para com o homem é salvar a sua alma, porque o corpo já está contaminado e vem da terra e volta para a terra. Mas o teu espírito precisa voltar às mansões celestiais, a qual disse bem claro Jesus, dizendo na sua palavra, no capítulo 14 de João, dizendo: não se turbe o teu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele falou sobre casa, porque o entendimento do homem acha que o gozo dele está numa
numa boa moradia, numa mansão, mas a Bíblia diz bem claro que existe um lugar preparado para nós, que é a cidade. As ruas são de ouros, os muros de cristal. Ele falou assim, é para o homem entender, porque o homem tem conhecimento das coisas terrenas, mas ele não estava falando do teu corpo, ele não estava falando da sua vida da terra, ele estava falando da tua alma, do teu espírito, a qual todo dia geme, com medo de morrer e voltar para Deus, porque hoje Jesus é o nosso advogado, mas naquele dia ele será juiz dos vivos e dos mortos. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois morrer, acabar, deixar a fortuna, as riquezas na terra, a qual essa terra vai pegar fogo, vai derreter, mas a sua alma vai existir, vai voltar para Deus, para viver com Ele. Por causa disso que Jesus morreu por mim e por você. E a Bíblia disse, bem claro, é não abrir e fechar de olho, a qualquer momento, no toque da trombeta. Todos nós precisamos entrar no trono para dar conta segundo aquilo que nós fizemos aqui. Os vícios, a prostituição, o adultério, os jogos de azar só serve para separar com a alma de Deus. E você perderá o seu direito de subir juntamente com Ele e descer ao abismo, a qual a Bíblia diz bem claro: olhai para cima e para escapar do inferno que está embaixo. Se você cavar, pôr a máquina, fazer uma vala aqui, só tem imundícia, podridão. Imagina o inferno, que é mais baixo do que a terra. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo está preparado para o diabo e teus anjos e os falsos profetas. Mas para aquele que confessa o nome de Jesus, este, a Bíblia diz que tem um direito de herdar um lugar que está preparado para aqueles que creem na verdade e seja liberto por ela. Nós não estamos falando de riqueza terrena, porque tudo isso fica. O homem rico na pandemia, ele com muito dinheiro não pode comprar o oxigênio para sobreviver, porque isso não vem do homem, isso é de Deus. Deus que soprou no teu nariz o fogo de vida, e somente Ele que pode dar e pode tirar. Entregue-se o caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Enquanto é dia,
porque a noite vem, que é a morte. A morte é a noite. O seu dia é hoje, a qual você está vivendo esse tempo. Arrepende-te dos seus pecados e procura servir não religião, mas servir o Cristo verdadeiro, para que um dia cumpra aquela palavra: eu vos dou paz, não dou paz como o mundo dá. Não turbe o teu coração e nem temorize. E que Deus possa te abençoar maravilhosamente. E você pega essa palavra e come ela espiritualmente, para que possa ter vida e vida com abundância. E que Deus te abençoe. Amado Deus, Pai da eternidade, esse recado foi dado. Completa a tua obra santa e poderosa, Deus. Se alguém esta noite, o Senhor pedir a alma deles, que ele não chega diante de ti inocente, mas que chega com suas mãos dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, que um dia andarei em rua de ouro e muro de cristais. Assim, Senhor, eu entrego todos que estáis aqui nessa praça, dizendo para eles: procura um lugar que fala do verdadeiro Cristo, da salvação, e cuida da tua alma, porque o seu corpo já está contaminado e vai descer a campa fria, mas a sua alma precisa estar juntamente com ele. E que Deus te abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.